Olá a todos, bem-vindos à palestra sobre Open Revolution, o futuro do humano estendido inicia-se com as decisões do agora. Estou super feliz pelo convite de fazer parte aqui da primeira edição do World Neurotech Forum, em especial pelo convite que eu recebi da Fabiana, da Madrad. Tenho uma admiração incrível pela profissional e por tudo que ela está fazendo e por todos os legados que Fabiana e seu grupo, obviamente, têm deixado aqui para a sociedade no Brasil. E começo me apresentando, eu sou a Miriam Rodrigues, eu sou diretora de tecnologia e inovação aqui da GSK. Para quem não conhece a GSK é uma das principais biofarmacêuticas globais, ela está presente aqui no Brasil há mais de 110 anos, e é líder em tratamentos como imunoterapia, respiratório, oncologia, HIV e principalmente vacinas. Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a GSK, certamente, se você já tomou uma vacina no SUS, você conhece a GSK ou já foi impactada por um dos nossos produtos, porque nós somos um dos principais parceiros da Sociedade Brasileira de Imunização, mas também do governo brasileiro, para desenvolver e fazer a transferência de tecnologia dessas vacinas. Então, é uma empresa que me dá muito orgulho de fazer parte, mas hoje eu não estou aqui para falar da GSK, hoje eu estou aqui para falar do tema do nosso evento, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre inovação e o futuro otimista que começa agora com as decisões que a gente toma hoje. Só para complementar, eu sou formada em análise de sistemas, sou super apaixonada por tecnologia, complementei minha formação em digital business justamente com o intuito de entender oportunidades e de como transformá-las aplicando tecnologia, e depois me deparei em algo que é extremamente apaixonante, que são as neurociências e o comportamento humano, e como tudo isso combinado vai gerar o futuro do que nós vamos fazer e de como nós vamos fazer as coisas. É por isso que eu estou aqui, é sobre isso que a gente vai falar, e eu quero começar dizendo para vocês que agora, hoje, nós já somos, de fato, um ser humano ampliado. E isso é uma realidade. Algumas pessoas, quando eu brinco sobre esse tema, falam que não acreditam. E aí, a gente faz uma brincadeira muito, muito simples, né? Por que você não acredita? Você já não se pegou falando sobre eu estou sem bateria? Ou eu estou sem sinal? O que isso de fato significa? Não significa que o celular hoje já faz parte de você, que tudo que você precisa fazer, você já considera como uma extensão que te amplia, que te dá mais força e mais inteligência, de alguma maneira, o celular como um device? Isso é extremamente transformador, né? E a gente vai falar bastante sobre esse tema, óbvio, não em profundidade, porque eu não sou de fato uma neurocientista, mas como uma apaixonada do assunto, o objetivo do papo de hoje é deixar vocês curiosos. E além deste primeiro tema, que é a tecnologia em si, a gente vai falar sobre outros 3 elementos que estão impactando a maneira com que a gente vê as coisas agora. Mas vamos lá, voltando para a tecnologia. Na prática, o que tem acontecido com todas essas mudanças, né, e das nossas interações com esses equipamentos, é que já não é mais uma mudança basicamente tecnológica, mas ela é antropológica. Ela está mudando o nosso comportamento e a maneira com que a gente enxerga as coisas. E eu vou dar um exemplo bem interessante de um estudo que foi feito recentemente com o tenista, um dos maiores do mundo, o Roger Federer. O Roger Federer se submeteu a um teste acompanhado por eletrodos e alguns neurocientistas, aonde ele foi convidado com os olhos fechados e depois de um tempo, né, reabilitando os seus sensos, né, de dimensão, que ele então levantasse o braço e apontasse aonde é o meio do braço dele, né? E é óbvio, o Roger Federer, como ele é destro, quando ele fez isso com o braço esquerdo, ele fez como qualquer um de nós, ele apontou realmente o meio do braço aqui, né, o local onde a gente dobra. E quando ele foi convidado a fazer isso com o braço direito, onde ele está constantemente em treinamento com uma raquete, ele apontou
quase aqui no pulso, né? Como se houvesse uma raquete estendendo o senso espacial do Roger Federer. Esse mesmo exemplo, ele se replica em inúmeras situações. Estudos já foram feitos mostrando a plasticidade cerebral que identifica esses corpos e esses equipamentos com os quais a gente interage como parte da gente, especialmente naquele momento onde você está, de fato, interagindo com ele, né? Então, um carro quando você está dirigindo, uma bicicleta quando você está pedalando, e assim consecutivamente. Bom, muito bem, e a gente vai falar bastante sobre esse impacto, né, e como a gente pode lidar melhor com tudo isso, tomando de alguma maneira o controle dessa situação, tá? Mas, bom, vocês já acreditaram em mim, né, que de fato somos humanos ampliados hoje. Muito bem. Dito isso, eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês de um neurocientista que eu admiro bastante, que é o Miguel Nicoleles. O Miguel Nicoleles acabou ficando bastante conhecido popularmente no Brasil por ter sido o cientista que deu o primeiro chute da Copa do Mundo do Brasil, lá em 2014. Ele, na verdade, desenvolveu um exoesqueleto, colocando eletrodos em um tetraplégico, e esse tetraplégico conseguiu dar um chute numa bola que inaugurou e abriu a Copa do Mundo aqui do Brasil, tá? E ele faz inúmeros estudos que comprovam que, de fato, o ser humano, ele tem essa capacidade mecânica e essa plasticidade para se expandir e para incorporar os organismos com os quais ele interage como organismos que fazem parte dele. Aqui tem um vídeo bem breve, não precisa se preocupar com o som, mas onde vocês veem nos experimentos um macaco que teve eletrodos implantados de fato no cérebro, movimentando uma máquina para receber a recompensa dele, né? Então vejam que os braços dele estão presos e ele está simplesmente com o poder da mente, imaginando aquele movimento e conseguindo trazer esse estímulo para ele em tempo real, né? Então pensa, se um macaco consegue fazer isso, o que nós não conseguiremos fazer em um curto período de tempo, né? Fica a dica aqui, depois de se aprofundar um pouco mais sobre os estudos do Miguel Nicoleles, são muito interessantes, e ele foi a primeira pessoa a desenvolver, de fato, a interface, né, entre cérebro e máquina, e a implantar eletrodos em cérebros de pessoas, ou pessoas não, desculpa, de animais vivos. A gente ainda não chegou no nível de implantar isso em pessoas, mas o convite aqui é justamente esse. Será que não chegaremos? Todos nós acreditamos que sim, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem, então esse é o pilar tecnologia e como ele impacta esse nosso senso de pertencimento, né, nas coisas que fazemos hoje. Dando sequência aqui ao segundo pilar, a gente vai falar sobre, então, inovação. E aqui é o ponto de maior singularidade dos seres humanos, né? A gente brinca bastante sobre humanização e até questiona o que vai acontecer para frente. Será que, de fato, né, as máquinas vão suplantar, né, os seres humanos e vão dominar, né, todo o nosso mundo e coisas assim que são discutidas em ficções científicas? E a resposta de muitos cientistas é que não, né? E por quê? Justamente pela humanização singular que nós temos. E o que a gente está falando aqui? A gente está falando que o cérebro é algo que não é passível de ser replicado. Ele é um organismo e não um circuito, né? E sendo um organismo analógico, ele é capaz de desenvolver coisas, de criar novas coisas. Ele é capaz de ter sentimentos, e isso é que nos leva à criatividade. Quando a gente espera isso de uma máquina ou de uma inteligência artificial, você chega em uma equação onde isso não se torna definitivamente possível. Vou dar um exemplo bem simples para a gente discorrer entre outros exemplos depois. O primeiro deles você consegue criar uma fórmula ou um algoritmo que consiga interpretar beleza? Evidentemente não. Por quê? Porque a beleza, ela é subjetiva para cada pessoa, para cada cultura, para uma crença ou para um gosto específico. Uma beleza para mim pode não ser a mesma para você, né? Então isso não é possível de ser programado, parametrizado,
né? E isso faz do ser humano algo diferente, faz do ser humano um questionador, onde ele busca transgredir, onde ele busca se reinventar. E essa é a maior diferenciação que se pode ver e que pode existir. Uma brincadeira também do anterior que eu falei, né, do cientista Miguel Nicoleles, é que ele, em um podcast recente, gravado por alguns especialistas, ele diz que a inteligência artificial tampouco é inteligente, tampouco é artificial. E isso é muito simples, né? A resposta está justamente no que dissemos agora. A inteligência é algo inerente de um ser humano, né? De um sistema biológico vivo, e não de uma máquina. E artificial ela também não é, porque ela foi criada e desenvolvida pelos seres humanos, e ela vai seguir sendo alimentada também por nós, né? Assim sendo, fica aqui a questão sobre inteligência artificial. Vai seguir, obviamente, revolucionando a maneira com que a gente faz as coisas, ela vai seguir automatizando muitas das nossas interações, mas de maneira alguma ela tem chances de suplantar exatamente o como a gente faz, o que fazemos hoje, né? E aqui fica também um convite para mais um conteúdo muito interessante, que é o livro do Antônio Damasio, que fala sobre sentir e saber. E aqui ele expande, né, os nossos limites, indo muito além do cérebro como um controlador das decisões e do diferencial do ser humano, né? Ele fala que a inteligência ela é intrínseca e ela está ligada e ela depende das sensações físicas e viscerais do nosso sistema nervoso como um todo. Como se a gente tivesse, enfim, neurônios e outros estímulos de inteligência conectados em toda a existência, aqui em todo o espaço físico que a gente de fato ocupa. Isso vai muito além do que uma máquina consegue fazer e muito além daquilo que a gente consegue programar nesse aspecto, tá? Então, de novo, inovação é uma camada de diferenciação e vai seguir nos levando como alguém que vai dominar as máquinas e não o oposto disso, tá? E aqui também tem uma outra citação que eu capturei e achei muito interessante, que é justamente sobre essa questão das nossas relações num momento futuro, né? Aqui a gente está sendo convidado a, de fato, repensar prioridades. A partir do momento que a gente consegue automatizar muitas coisas, a ter carros que são autodirigíveis, a ter muitas das funções repetitivas manuais que nós fazíamos no trabalho sendo operadas, né, e automatizadas por máquinas, por algoritmos, a gente pode vir a ter tempos livres para desenvolver outras coisas, né? E esse desenvolvimento de novas coisas só pode ser feito pela criatividade humana, né? Hoje, uma afirmação também que se tem nos estudos atuais recentes é que a inteligência artificial e esse futuro digital, ou melhor, pós-digital, ele vai ser sempre um looping eterno de combinações infinitas do passado. Por que eu digo isso? Porque a inteligência artificial, ela se baseia em dados históricos, ela se baseia em imagens, em situações, em linguagem, em tudo que a gente, seres humanos, já desenvolveu e populou dentro desses algoritmos. Sendo assim, viver dentro de um sistema digital significa viver sempre num looping do passado. É isso que a gente quer? Você acha que os seres humanos vão aceitar uma situação como essa? Definitivamente a resposta é não. Então, um antigo CEO, né, do Google lá na China, executivo também da Microsoft, da Apple, o Kai-Lu Shen, escreveu um livro muito legal que fala justamente sobre essa questão da inteligência artificial, né, e como os robôs estão mudando o mundo. E ele vai mudar a forma com que nós amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivendo, criando esse balance, né, esse equilíbrio entre o tempo dedicado em fazer atividades operacionais que sim podem ser potencializadas e automatizadas através de tudo que a gente tem desenvolvido com a tecnologia e a inovação, mas
prezando e dedicando mais tempo para os relacionamentos humanos e para essas conexões interpessoais que podem criar grandes coisas ou novas coisas. De novo, o ócio criativo pode voltar a ser uma realidade, que já não é hoje, dado todo o excesso de informação e todo o overwhelming que a gente tem, né, nessa sociedade atual, que ainda não conseguiu coordenar ou extrair o melhor dos dois mundos, né, do mundo pós-digital, onde as tecnologias já são inerentes ao nosso dia a dia, e do mundo futuro, onde a gente vai dominar tudo isso e voltar a potencializar a criatividade, a criação, a emoção e os sentimentos, tá? Então, fica o convite sobre esse segundo pilar, ou segundo elemento da nossa conversa, que é se aprofundar mais sobre essa diferenciação do ser humano. O último e não menos importante é o que está acontecendo agora e acontecerá com a Web 3.0 e com o tão famigerado e famoso metaverso, né? Essa questão do mundo aberto, dessa navegação que a gente tem no dia a dia, sempre tomando decisões sobre o que compartilhar e o que não compartilhar, o que comprar e o que não comprar, para quem a gente dá, né, a autoridade de usar os nossos dados, ele já é muito polêmico hoje. E olhando para frente com o Open Revolution, isso tudo vai se tornar ainda mais essencial para desenhar novas jornadas e novos caminhos. O que tem acontecido hoje no mundo dos negócios, e mundo esse que eu faço parte, é que a gente tem discutido uma mudança muito grande na maneira de fazer as coisas, né? Na maneira de enxergar como fazer as empresas crescerem. Então, houveram algumas gerações de discussão no marketing, onde tudo começava com o produto, né? Todas as estratégias eram centralizadas no produto, product centricity. Logo na sequência, e se ouviu muito, e se praticou muito, um novo conceito, que foi o customer centricity, conheça o seu consumidor, com o foco em vender a coisa adequada para ele. Mas tudo isso, nesse mundo revolucionário e cheio de informações e transformações, onde a neuroplasticidade tem nos estendido e tem incorporado as tecnologias no dia a dia do que a gente faz, e cada vez mais a gente está dependendo e conhecendo e utilizando tudo isso, será que é assim que a gente vai seguir fazendo negócios? Será que agora não está na hora de humanizar essas relações e criar um novo momento nessa discussão estratégica que é o life centricity? Aonde está o convite para o Life Centricity? Está justamente nessa questão de colaboração. Como agora a gente compete com tudo ao mesmo tempo, como eu faço para ser relevante e fazer parte da vida do meu consumidor? Não mais pensando única e exclusivamente no consumo ou na venda, mas sim na contribuição, na soma de fatores que façam uma diferença em quem aquela pessoa de fato é. Isso é o Life Centricity, é entender que você pode ser um profissional, um neurocientista, um especialista em tecnologia ou um grande empreendedor, como a Fabiana, né, que fundou a MD9i, mas, além de Fabiana ser uma empreendedora, ela também é mãe, ela também é aluna, ela também é, enfim, N outras coisas, ela também deve ser suporte técnico dos pais dela, e por aí vai. Como eu faço para ser relevante em todo esse ecossistema, né, do meu consumidor, no caso, para daí me tornar realmente importante e não compartilhar ou não concorrer com a atenção de todo o restante que está aqui ao seu dispor. Hoje eu digo que quando você pensa em criar um anúncio para a tua empresa, ou você pensa em impactar positivamente a cadeia de valor na qual você faz parte, você está concorrendo com tudo. Você está concorrendo com o TikTok, com o Spotify, com a nova série do Netflix, ou com um livro novo que um neurocientista lançou, ou com uma nova pesquisa que foi feita no mercado. Como fazer para ser de fato relevante? A única maneira com que a gente enxerga tudo isso é de fato combinando todos esses elementos, né? É combinando os equipamentos certos com a criatividade e com esse ambiente Web 3.0 imersivo para realmente entender os comportamentos e fazer a diferença na vida desse consumidor ou deste ecossistema que a gente quer criar
algum impacto e algum resultado positivo, tá? E aí, o que tem acontecido agora, né? A gente está falando aqui de um novo momento, um momento onde a gente vai tirar o controle das big techs, que tem os big moneys e que hoje estabelecem o big control, né? Se a gente seguir sem entender tudo isso que estamos discutindo agora e sem de fato se empoderar para tomar as melhores decisões sobre o que fazer com os nossos dados, né? E como levar isso para esse novo ambiente ou para esse novo mundo que está sendo criado agora, a gente vai, de fato, viver em algo totalmente pasteurizado e controlado por essas grandes empresas. Daí, então, vieram, né, todas essas discussões sobre o Web 3.0, que é essa internet descentralizada. Descentralizada significa terra de ninguém, não segura? De maneira alguma. Né? A gente traz aqui o conceito de Decentralized Autonomous Organization, onde os indivíduos terão controle dos seus próprios dados, e aqui a gente está falando de Zero Party Data, onde você autoriza quem vai poder acessar o que e quando, e de maneira totalmente controlada e segura, você, então, terá opções e escolhas para navegar e interagir com esses sistemas abertos que estarão dentro da Web 3.0. É uma mudança brutal, porque hoje, na verdade, o impulsionamento dos conteúdos que a gente consome, daquilo que a gente lê, do que a gente compra, está muito enviesado por todas essas big techs e por todos esses algoritmos comportamentais que visam única e exclusivamente o consumo. Ao caminhar para um conceito de Web 3.0, você realmente passa a ser dono das suas escolhas e deixa de ser impulsionado ou totalmente influenciado por todos esses algoritmos que têm um único foco: vender e ver você como o produto principal. Então, no momento atual, a gente já tem que começar a experimentar esses conceitos, né? Já existem, por exemplo, alguns browsers, né, alguns navegadores que bloqueiam os ads, eles bloqueiam todos os anúncios, eles te avisam, né, que tais patrocinadores estavam tentando enviar aqueles anúncios, e os anúncios que você optar por realmente receber ou interagir com aquele conteúdo, você recebe de volta créditos em criptomoedas. Então, você está sendo recompensado pelo seu tempo. Na escassez de tempo que a gente vive hoje, uma tomada de decisão como essa pode fazer toda a diferença. Agora, olha esta atitude em especial e exponencializa isso. Né? É disso que a gente está falando no mundo da Web 3.0, é chegar neste nível de controle, tá? E aí, conectando de novo tudo isso que conversamos até agora, o Open Revolution, ele nos leva a combinar fatores para chegar nesse ambiente tão falado que é o metaverso ou o mundo imersivo. O metaverso, como mundo aberto e descentralizado, ele vai nos permitir viver uma realidade paralela. Né? E nessa realidade paralela, onde nós seremos, de novo, né, autônomos, a gente vai tomar decisões e criar um novo ambiente, um novo contexto que vai, novamente, competir com a atenção e com a realidade que nós vivemos no mundo real. Extrapolando um pouco de tudo isso e chegando de novo, né, nessas questões neurológicas e psíquicas, haverão situações onde você vai ter o livre-arbítrio de decidir se você quer seguir acompanhando o mundo virtual ou se você prefere efetivamente priorizar as interações e as relações que você tem no mundo real. De alguma maneira, com o futuro dessas interações e com a constante imersão dentro dessa realidade, aquilo vai se tornar parte de você. Você vai se sentir tão você fisicamente aqui, quanto você no seu avatar do metaverso. E essas escolhas constantes da vida, elas precisam ser pensadas e estabelecidas como prioridades e critérios a partir do agora. Então, tudo isso que eu tenho contado para vocês traz
o convite para refletir sobre tudo isso neste presente momento. As decisões que nós tomamos agora estão desenhando como serão as nossas relações do futuro. Nós já somos, e temos que reconhecer, humanos ampliados. A singularidade ela é pouco provável, e o que nos diferencia é a humanização. E as nossas escolhas, elas estão moldando tanto o mundo físico e as consequências que nós temos no ecossistema, quanto esse mundo virtual que está sendo criado. Qual é o seu impacto sobre tudo isso? Como é que tá as decisões do seu tempo para criar esse amanhã? Qual é a sua voz? Qual é a sua escolha dentro desses contextos? Aqui eu convido vocês a, de fato, equacionar o futuro. Equacionar e impactar através da sua decisão, do seu tempo, das suas prioridades. Porque o futuro se desenha com aquilo que a gente faz no presente momento. É isso, a ideia era fazer realmente uma reflexão com todos vocês. Foi um prazer conhecê-los e se quiserem saber mais sobre mim e sobre essa tese ou essa história que eu contei aqui para vocês, eu vou publicar, isso é um pedaço do meu TCC na minha universidade, ou na pós-graduação, desculpa, de neurociências, e vai ser muito bacana compartilhar tudo isso com vocês e capturar, claro, os insights de como vocês veem toda essa revolução pautada nesses 3 pilares, tá bom? Muito obrigada, até a próxima, nos vemos.